Bom dia, meus amores! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre sílaba. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu o que é sílaba, mas vamos recordar. Sílaba são os pedacinhos que formam as palavras. E hoje a gente vai avançar um pouquinho mais e vamos falar sobre sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela sílaba que a gente pronuncia com mais força na palavra, tá certo? Então eu vou explicar aqui para vocês o que é sílaba tônica. Prestem atenção, tá certo? A gente vai fazer a leitura de umas palavras que já estão aqui na lousa. E eu vou mostrar para vocês o que é sílaba tônica. Já falei que sílaba tônica é aquela que a gente pronuncia mais forte. Ela tem um som mais forte na palavra. Então, para iniciar, nós temos aqui a palavra bacalhau. Bacalhau. Quantas sílabas tem a palavra bacalhau? Antes da gente identificar qual é a sílaba tônica. Só para a gente recordar. A palavra bacalhau, quantas sílabas tem? Como é que você descobre? Falando, emitindo o som e fazendo a contagem. Pode ser no dedinho, quando você tiver dúvida. E pode ser assim, memorizando. Mas quando você tiver dúvida, o que é que você faz? Bacalhau. Bacalhau tem 3 sílabas. Para a gente descobrir qual é a sílaba tônica, qual é a sílaba mais forte da palavra bacalhau, o que é que eu preciso fazer? Eu vou dar uma dica importante para vocês, tá certo? E vocês vão aprender direitinho e vão conseguir identificar sempre a sílaba tônica de todas as palavras. Então, preste atenção. Na palavra bacalhau, para eu conseguir identificar, quando eu não consigo identificar falando, aí o que é que eu vou fazer? Vamos fazer de conta que eu vou fazer uma chamada. Eu vou fazer uma chamada. E as palavrinhas aqui, certo? Todas as palavrinhas aqui, elas vão estar presentes na minha chamada. Quando a gente está na sala de aula, ou quando a gente vai chamar alguém que está distante da gente fala mais alto, certo? E a gente chama a pessoa. Por quê? Quando a gente fala com alguém, uma palavra simples, a gente emite o som de uma forma. Mas quando a gente chama a pessoa, outro som é emitido. Olha só, se eu falar assim, bacalhau. Se eu pronunciar a palavra bacalhau, eu estou falando o nome da palavra. Mas se eu fizer assim, tipo uma chamada, bacalhau, bacalhau, eu estou chamando a palavra. Então, assim a gente consegue identificar a sílaba tônica, porque a sílaba tônica ela vai ter assim, um som mais forte e um espaço de tempo maior naquela sílaba. Vou repetir e vocês vão observar isso. Bacalhau. Qual foi a sílaba que eu demorei mais para falar? Bacalhau. Não foi no lhau? Quando eu chamei a palavra bacalhau. O lhau eu demorei mais. Então, quem é a sílaba tônica da palavra bacalhau? É o lhau. Outra palavra, anzol. Quando eu falo anzol,
fica um pouquinho de dúvida, mas se eu chamar a palavra anzol, anzol, qual foi a sílaba que demorou mais para a gente pronunciar? O sol. Então, a sílaba mais forte é zol. Sílaba tônica da palavra anzol, zol. Nessa palavra aqui, ó, boneca. Quantas sílabas tem? Boneca. 3 sílabas. Qual a sílaba mais forte da palavra boneca? Qual a sílaba tônica? Se eu falar boneca, boneca, ainda fica um pouquinho de dúvida, não é? Mas se eu chamar boneca, boneca, onde foi que eu demorei mais? Na sílaba né. Então, a sílaba tônica da palavra boneca é né. Vamos agora para outra palavra para vocês memorizarem mais. Andorinha. 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 Qual a sílaba tônica? Andorinha. Demorei no ri. Então, a sílaba tônica de andorinha é ri. Outro detalhe bastante importante, para que você consiga identificar a sílaba tônica das palavras, é vocês observarem quando elas possuem os acentos. O acento agudo, o acento circunflexo ou o til. Quando você encontrar na sílaba de alguma palavra, então você já vai saber qual a sílaba tônica. É aquela que possui o acento. Olha só aqui nessas palavras. Televisão. A última sílaba, ela é acentuada, ela possui o til. Aqui, ó, na última sílaba. Para você confirmar, você pode fazer a chamada da palavra televisão. Porque mesmo possuindo acento, quando você fala televisão, televisão, quando você fala, você vai saber que é a sílaba tônica é zão, porque ela possui o acento. Mas se você fizer a chamada da palavra, você vai confirmar isso. Televisão, televisão. Tá vendo só? Isso confirma que a sílaba tônica da palavra televisão é o zão. Na palavra sítio, olha só, sítio. A palavra sítio possui um acento agudo no primeiro i. Então, logo de início, você vai conseguir descobrir qual a sílaba tônica. E para confirmar, você faz a chamada. Sítio, sítio. Quando você chama, você confirma que a sílaba tônica é o si. Rápido, rápido. Também é importante ver que na própria pronúncia, quando ela possui acento, né, ela já identifica, ela se torna mais forte. Rápido. E se você fizer a chamada, rápido, rápido. Tá vendo só? A sílaba tônica, rá. Na palavra coelho, a palavra coelho, ela não tem nenhum acento. Então, como é que a gente faz para descobrir quem é a sílaba tônica? Vamos fazer a chamada? Coelho, coelho. Quem é a sílaba tônica? Em qual sílaba a pronúncia demorou um pouquinho mais? No E. Coelho. Tá vendo só? Sílaba tônica da palavra coelho é E.
Na palavra coelho, a gente consegue, a gente vê aquele outro detalhe que eu comentei sobre sílaba. Como é que se separa a palavra coelho, Co-é-lho. A sílaba E possui apenas uma letrinha, mas ela é a sílaba tônica. Vamos aqui para essas palavras que nenhuma possui acento. Nenhuma delas está acentuada. O que é que a gente precisa fazer para descobrir qual é a sílaba tônica? Vamos fazer a chamadinha. Vamos fazer a chamadinha das palavras que não possuem o acento. Bora lá. Cadeira. Quando eu falo cadeira, ainda fica uma dúvida, não fica? Mas se fizer a chamada, cadeira, cadeira, qual é a sílaba tônica? O dei. Demorei um pouquinho mais para pronunciar a sílaba dei. Na palavra bolacha, será que vocês arriscam aí de casa? Façam a chamada da palavra bolacha. Fizeram a chamada da palavra bolacha? Vamos? Bolacha, bolacha. Quem é a sílaba tônica? O lá, muito bem. A sílaba tônica da palavra bolacha, lá. E na palavra abelha? Quem é a sílaba tônica da palavra abelha? Arriscam mais uma vez? Façam aí em casa. Façam a chamada para ver se vocês descobrem. Fizeram? Então, quem é a sílaba tônica da palavra abelha? Abelha. Abelha. Sílaba tônica da palavra abelha é o bé. Cenoura. 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 E se você chamar a palavra cenoura, cenoura, fazendo a chamada, você descobriu que a sílaba tônica da palavra cenoura é quem? O no. Cenoura. Sílaba tônica, no. Tá vendo só? E assim, com essas dicas, você consegue identificar quem é a sílaba tônica das palavras. Qual é a primeira dica? Que não precisa nem fazer chamada. Quando a sílaba possuir o acento. Se a sílaba possuir o acento agudo, o acento circunflexo ou til, você já vai saber que a sílaba tônica é ela. Agora, se ela não tiver um acento, o que é que você faz para descobrir? Você faz a chamadinha. Faz uma chamadinha da palavra e a sílaba que você demorar mais para pronunciar, essa é a sílaba tônica. Então, eu vou aguardar vocês realizarem a atividade, tá certo? E logo após, eu faço a videochamada para confirmar, tá bom? Então, vamos lá. Pega o seu livro, pega o seu caderno, o seu lápis, realize a atividade que daqui a pouco eu te chamo. Beijo!